Ei, minha gente, seja bem-vindo. Estamos recomeçando o nosso podcast agora, Logos on Time, um nome muito especial, porque o nosso podcast tem toda uma proposta agora de analisar o tempo, de analisar os tempos e os momentos, né, à luz da espiritualidade. E eu estou muito feliz porque eu estou aqui ao lado de quem, né? Da pessoa mais preciosa da minha vida, meu bem. E aí, filho, tudo bem? Tudo bem, minha gente. Que prazer a gente de volta agora com uma nova proposta e um prazer, uma honra poder servir. E a gente vai ter assim, sempre pessoas muito especiais para tratar sobre esses assuntos, né, relacionados à cidadania, sociedade, política, economia, todos os assuntos à luz da espiritualidade. Para começar o nosso podcast, olha quem eu consegui trazer aqui hoje, gente. Essa autoridade, amigo, irmão, querido, servo de Deus, mas que sobretudo tem uma responsabilidade grande na cidade de Guarulhos, que é o professor Jesus, vice-prefeito da cidade, secretário de Cultura e, quem sabe, né, nosso próximo prefeito. Amém. Tudo bem, professor? Pastor Aécio, que honra. Pastora G, fico lisonjeado pelo convite, muito obrigado, que Deus abençoe. Nós estamos aqui participando do podcast Logos on Time. Isso, Logos on Time. Logos on Time, que bacana. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe o senhor, a esposa, seu ministério. E é sempre uma honra estar aqui debatendo, dialogando, falando sobre a nossa cidade, como disse o senhor, a cidadania, Sim. espiritualidade. E nós falamos um pouco aqui de Jesus também, né? Engraçado, seu nome é Jesus mesmo, né? Não é uma assinatura. Não, é Jesus mesmo, pastor. Olha Por incrível que que pareça, é engraçado que assim, o senhor me fez uma pergunta, eu nasci em Cardoso, né? Quando eu cheguei, Jesus, você é de onde? Eu sou de Cardoso, próximo de São José do Rio Preto. E em Cardoso, o pastor é uma cidade muito pequena, pastor. E aí, quando eu nasci no final do mês de outubro. E minha mãe falou assim, poxa, se for um menino, naquela época não tinha ultrassom, né? Falou, vai colocar o nome de Jesus. E meu pai queria Dilson. E aí, porque lá em Cardoso tinha uma mulher, nós morávamos numa chácara, mas do outro lado do rio, ela tinha um filho que falava, Jesus, meu filho, vem cá, minha mãe achava bonita que não era Jesus, né? E aí, quando eu nasci, meu pai foi no cartório registrar, e aí falou, olha, Edilson. Aí ele falou assim, olha, Edilson não dá, porque tem muito Edilson nesse mês, tem que ser um outro nome. Tinha isso? Olha essa coisa. Porque a cidade era muito pequena, para não ter nomes repetidos. Entendi. Aí falou assim, olha, tem que ser outro nome. Aí ele falou, Jesus. Ah, Jesus dá, pode ser. Aí colocou Jesus. Jesus Freitas, né? Então, tinha tudo a ver contigo. Tudo a ver com Jesus. E aí ficou Jesus, graças a Deus, é o primeiro nome mesmo, Jesus. É muito interessante. Sua experiência como cristão, né? A gente conhece o Jesus político, pelo menos aqui na cidade se fala bastante, né, do professor Jesus, esse que construiu toda uma trajetória política, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria saber, assim, sua experiência de cristão, como é que começa, quando você se descobre esse cristão e como é que é essa relação sua familiar nesse sentido? Ok. Por incrível que pareça, pastor, quando minha mãe colocou o nome de Jesus, ninguém era evangélico na minha casa. Olha. Depois de 17 Não dias, tinha essa referência. não tinha referência nenhuma. Minha mãe nem sabia que, assim, ela nem sabia quem era Jesus. Aí, após 17 dias de nascido, alguns irmãos foram fazer uma visita. Aí foi quando ela aceita Jesus. Aí ela aceita Jesus na Assembleia de Deus. E basicamente eu nasci no berço evangélico, né? E aí a gente vem, aí depois mudamos para Guarulhos, eu tinha 6 anos de idade, eu vim de Cardoso para cá, com 6 anos de idade, desde a minha infância, e minha mãe, dirigente do Centro de Oração, sempre levando nós para a igreja. E aí nós tivemos aí sim eu comecei a ter essa referência do que é ser cristão. Mas na minha juventude, depois fiquei um tempo fora, aí fazendo faculdade, aquela coisa toda, sabe? Mas eu quero dizer que minha vida toda foi na igreja. Sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Hoje eu sempre digo que Jesus é de todos os lugares, né? Como prefeito, acho que o cristão é isso. Eu acho que quando o senhor chega a uma igreja que prega a palavra, então é muito bacana. Mas eu lembro, pastor, que com 10 anos de idade, eu ganhei um violão, aí comecei a tocar. Pastora G, eu tocava no presídio aqui na Monteiro Lobato. Então eu saía do Presidente Dutra todos os sábados e eu ia tocar para os presidiários. Então nós tocávamos, pastor, ali 10 anos? 10 anos de idade, eu passava embaixo da catraca, pegava meu violãozinho e vinha para cá, e eu tocava aqui na Monteiro Lobato no presídio.
E eu chegava, o pastor Jaime Lucas ministrava e dizia para eu cantar um hino, eu cantava um hino, e aí daqui a pouco você dizia, canta mais um, eu cantava 2, 3, 4, 5, 10 hinos. Uma criança. Uma criança, exatamente. E aí passou, depois eu fui trabalhar numa casa chamada Cantinho do Céu, era uma casa de menores abandonados também, pastor. E esta casa também, assim, me serviu de grande relevância, foi uma grande relevância para mim, porque nós aprendemos muita coisa a valorizar, criança, adolescente, e eram crianças menores infratores. Então nós orávamos, eu tocava, cantava ali também com eles. Então assim, minha referência foi surgindo daí, foi buscando essa questão do cristianismo, realmente ser cristão. Depois fui trabalhar com jovens, fui ser regente da Almadeg aqui no município de Guarulhos, era quase 1000 vozes. Era muito bacana mesmo. E a partir de então, sempre na igreja, servindo ao Senhor. Depois me casei com a Vanessa, a Valentina, e sempre fazendo o trabalho. Mas assim, a minha vida toda, minha referência foi a igreja. Eu fiquei curiosa aqui com uma questão do nome. Obviamente, né? Não é comum, pelo menos na nosso convívio, assim, o seu nome, né? Não é comum as pessoas colocarem. Como foi lidar com essa questão do seu nome? Eu imagino assim, na sua infância, adolescência, e já estava dentro de um contexto cristão. Como é que foi pessoalmente? Pastor, é engraçado que assim, o Jesus, né, esse nome realmente é um nome forte. Sim. Na escola, as pessoas muitas vezes assim, brincavam. Mas naquela época não existia o bullying, né, pastor? Assim, as pessoas muitas vezes vinham e tal, é normal. Tinha o café, mas não tinha o bullying. Exatamente. Brincadeira boa. Essa piadinha. Mas assim, foi uma experiência bacana. Eu acredito também que hoje, se eu sou o que eu sou, é através do nome, pastora. É uma coisa. O nome é forte. O nome é forte. O nome tem muito a ver então, com quando eu chego, Jesus, e uma das coisas. Isso nunca te foi um peso? Não, te incomodou? não, pelo contrário. Eu digo, pra mim, um adolescente, uma criança, não. Aquelas brincadeiras, faz um milagre aqui pra mim. Assim, teve o pastor, assim, lógico, as pessoas muitas vezes, Jesus, na minha igreja antigamente era bem rígido, então nós eu era acostumado a usar terno, gravata, sim. Né, aquela coisa bem assembleiano mesmo, né? Hoje não, já mudou as concepções, né? Mas assim, as pessoas, Jesus, então já me identificava como cristão mesmo, Certo, todo mundo já identificava, o Jesus é crente, o Jesus é evangélico, o Jesus é da igreja, mas assim, isso não foi um peso, pelo contrário, para mim foi uma coisa bacana, foi onde acho que eu tive uma base, onde realmente as pessoas conseguiram assim, me respeitar e eu fui me posicionando. Então, o problema assim, é Jesus pecar, né? É verdade, é Jesus pecar. Você compromete o nome. Imagina Mas a referência do nome é linda. Não, é forte. Tem que Mas eu louvo a Deus, pastor, eu estava pensando, né? Acho que você vai tocar sobre essa questão do espiritual. Eu estava lendo hoje na minha casa, e eu estou falando do pecar, né? E a gente sempre lida, né? Eu vendo algumas... o que é ser espiritual? Aí alguns autores falam sobre conexões, né, do reino, do céu, da terra. E dentro de mim eu pensei, é você pegar elementos do céu e trazer para a parte terrena. Forte. Isso é muito forte. Isso tocou no meu coração. O que é ser espiritual? É você pegar elementos do céu e trazer para a parte terrena. E aí, quando o Senhor pega esses elementos do céu, eu acho que dificilmente... O pecado, nós somos de uma geração pecaminosa, mas a gente sempre procura, né, ter esse contato com Deus. E quando você tem esse contato com Deus, essas conexões, dificilmente você sempre está procurando agradar ao Senhor. Então você desagrada ao mundo e agrada a Deus, né? Mas é muito bacana, muito legal. Mas de fato o nome é um nome que causa um impacto, né? Até pela responsabilidade que há por conta da figura de Jesus, né? Embora o nome antes de Jesus era comum, né? Sim. Dentro da religião, Sim, inclusive. Que na verdade Josué, né? É o mesmo nome, né? Em hebraico, Josué e Jesus. Tem uma conexão direta entre os dois nomes, né? Que são, se não me engano, significa o quê? Enviado de Deus. Enviado de Deus. Alguma coisa assim. Bom, mas vamos entrar nesses detalhes aqui, senão vou acabar teologizando demais. E Jesus é revolucionário também, né, pastor? Revolucionário. É revolucionário. Eu vejo assim, eu sou uma Você se identifica com isso? Pastor, eu me identifico muito com Jesus. Por incrível que pareça, não é uma questão de megalomania, pelo amor de Deus, entenda, tá, pastora? Mas assim, mas eu me identifico muito, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu procuro, dentro desse viés, eu sempre procuro ler sobre Jesus e eu procuro ter minhas proximidades com ele. Então tudo que eu faço na minha vida, seja política, familiar, mesmo em casa, como esposo, como pai, será que Jesus se agradaria se fosse ele em fazer isso?
Então eu sempre procuro estar aí, sempre... Você leu aquele livrinho Em Seus Passos para Jesus? Sim, faz muito tempo, Né? fantástico. Sensacional, ele Fantástico, mostra justamente isso, essa coisa de verdade. você tentar olhar para Jesus e tentar Sim, reproduzir os passos dele. exatamente. Desafiador, né? Muito desafiador. Muito. Como é que está essa sua vivência? Vamos falar agora de espiritualidade, já que a nossa proposta é analisar essas questões todas aqui à luz da espiritualidade, mas é óbvio, tem que conhecer, saber quem é essa pessoa que está aqui conosco, e como é bom saber que você tem uma origem tão especial, tão importante, né? Origem de gente, né? Sim. É verdade. Porque tem uns que estrelam sem ter uma passagem assim, muito humana, e quando você passa por essas experiências humanas, eu acho isso muito interessante, até para o posto que você ocupa hoje. Como é que você está vendo hoje esse mundo à luz do Evangelho ou da espiritualidade? Pastor, assim, eu vejo que foi o que eu disse para o Senhor. Espiritualidade, né? Eu disse, ela abrange propósitos, e eu sempre digo, quando olho para a espiritualidade, são conexões, né, do céu com a terra. E uma pessoa que ela tem uma espiritualidade, que ela é espiritual, com certeza as suas percepções são diferentes. A sua visão é uma visão holística, não é do momento que a pessoa olha de quem está ao redor dela, mas ao redor de Jesus. Sim. Então eu vejo que uma pessoa que é espiritual, ela tem, as percepções são diferentes, ela apresenta facilidade de compreender o outro, ela aceita muitas vezes as diferenças, a maneira de como ela vive, ela inspira o outro, ela motiva pessoas ao seu redor. Então ela influencia diretamente no seu comportamento. E o que eu posso observar é que no mundo de hoje, infelizmente, essa modernidade, a sociedade moderna, ela tenta negligenciar, ela não aceita isso. Ela quer uma coisa mais racional, entendeu? Não que a espiritualidade também não seja, mas assim, aquela coisa que as pessoas às vezes procuram, não, vamos deixar isso de lado. Não é bem assim. Não, exatamente. Então, o mundo hoje, o que eu penso, pastor, na realidade, as pessoas precisam de mais Deus, porque quando você tem mais essa questão espiritual, com certeza você se torna uma pessoa mais tolerante com o outro, mais amável, generosidade. Eu acho que isso é o que nós estamos precisando nesse mundo. O mundo, ele está muito, as pessoas... Freud fala, né? Eu estou até citando aqui um filósofo, né? Mas ele fala que o mal do século não é o câncer, não é nem a depressão, mas ele fala sobre a questão do egocentrismo. Ele fala que é o egocentrismo, porque as pessoas só pensam em si, não pensam no outro. Então, eu penso que o mundo, na realidade, nós precisamos que ninguém vive sozinho. Né? Ninguém é uma ilha. Isso. Então nós precisamos de ter pessoas próximas. E quando você tem pessoas ao seu lado, eu acho que quando você inspira, que você passa essa paz, esse amor de Jesus, o mundo fica mais bonito, fica mais leve, mais tranquilo. E hoje, permita-me dizer, eu sinto que falta isso. Tá pesado? Tá pesado, muito pesado, mudou muito, pastor. Da minha época, da minha juventude, adolescência, nossa, era totalmente diferente. Hoje as pessoas, a gente vê, nós comentávamos, até brincávamos um pouco sobre a questão a gente falou do bullying agora, mas a gente vê essa questão que as pessoas, elas são intolerantes, as pessoas não toleram mais o próximo, já querem muitas vezes, por que isso? Já vai pra cima, já quer brigar, já quer... É difícil até conversar hoje, é verdade, né? Sim. A gente fala hoje, a gente tem que estar pedindo desculpa, tem que justificar um termo, justificar uma fala, né? É verdade. E parece tão contraditório, porque nós que somos dessa geração, a gente percebe o quanto se caminhou em busca de conhecimento, de uma liberdade, de uma aceitação, e é contraditório, porque nós que buscamos tanto, parece que a gente não está sabendo lidar com isso. E a própria ciência, né? A ciência hoje, ela aceita, ela reconhece a importância da espiritualidade. Então, ou seja, há um avanço dentro da neurociência, por exemplo, trazendo a espiritualidade com um processo de tratamento. Eu atuo em área de hospital, a gente vê muito isso, por exemplo, no contexto de cuidados paliativos, de um paciente muito grave, a importância da oração, a importância da fé, ou seja, a espiritualidade. Esse é um termo que nós utilizamos dentro da ciência, da neurociência, com muita naturalidade e ao mesmo tempo
se você tá ali numa rede social até, você precisa ter cuidado, ficar cheio de Deus para falar. Ou seja, parece que há uma contradição aí. Mas talvez até pelo fato de você ter assim, uma espiritualidade teórica, ou pelo menos desejada, mas pouco praticada, né? As pessoas talvez não consigam trazer para a vida, para a vivência essa espiritualidade. Né? A intolerância fica demais, meio nervoso, meio tenso, e como a gente estava dizendo, tem que justificar tudo. Para quem está em postos como o seu, é mais complicado ainda, né? Tem que ficar dosando palavras, pesando palavras, como é que é? É assim, pastor, o senhor disse uma coisa interessante. Acho que a vivência, ela é tudo, né? Porque o que as pessoas, muitas vezes eles falam, mas não vivem. E aí fica um discurso vazio. E quando nós falamos da espiritualidade, quando você vive essa espiritualidade, é diferente, as pessoas conseguem enxergar, ver a diferença do Senhor. Então hoje, para mim, assim, o que eu consigo ver em mim, muitas vezes o professor Jesus, as pessoas olham e eu vejo muitas pessoas comentando, poxa, Jesus é diferente. Na maneira de falar, na maneira de agir, nas suas ações. O Jesus é uma pessoa que ele transmite calma, ele é uma pessoa pacífica. Então, assim, é o que eu sempre procuro. É ter a vivência de Jesus. Dia a dia. No dia a dia. É no seu estilo de vida. Exatamente. Talvez é isso que não está sendo tão claro para as pessoas. Não é o discurso, não é você saber sobre, né? Não é você ter essa coisa de eu sei o que é espiritualidade. Eu sempre gosto de falar isso. A era da rede social, do acesso a muita informação hoje no smartphone, né? Quer dizer, literalmente na palma da mão, nos dá o direito de saber tanta coisa, de viajar pelo mundo, mas parece que a gente se prendeu a isso, a saber, verdade. Ter o conhecimento aqui na mão e não trazer, né? Pra dentro. Mas talvez tenha informação e não conhecimento, né? Muita informação. Muita informação, porque conhecer de fato lhe faz praticar, eu digo que peraí, pode continuar aqui? Tá. Eu digo que a informação são os dados que você carece ou de que você carece para você até construir algum conhecimento, alguma resposta e tal. Mas o conhecimento é exatamente quando você traz para o comportamento aquilo que você recebeu. Se não for transformado a informação em comportamento, o conhecimento perdeu seus valores, perdeu tudo. Não faz sentido, não é conhecimento. É verdade. Então tem que trazer de fato para a vida, para a vivência, para poder isso realmente que você fazer traz, essa proposta é no dia a dia. É isso aí. No relacionamento. É verdade. É mostrar essa espiritualidade de uma maneira tranquila, para que as pessoas consigam enxergar, eles consigam ver e eles conseguem detectar, pastor, e ver a diferença. Isso que é muito bacana. Sim. Isso é muito legal. Eu percebo uma coisa que dentro desse assunto, que as pessoas confundem muito espiritualidade com religiosidade. Né? Assim. Então, ser religioso é uma coisa, espiritual é outra. Talvez a religiosidade esteja muito relacionada com dogmas, com regras, com talvez preceitos, crenças, etc. E a espiritualidade é uma coisa mais espontânea de vida, né? de desenvolvimento do espírito. E eu acredito também que a espiritualidade, independente se o senhor ser cristão ou não, entendeu? O senhor tem espiritualidade. Exatamente. Entendeu? Nós temos um espírito. Exatamente, né? É isso. Então... Agora, desenvolver e habilitar essa espiritualidade é que é o caso, né? Porque tem uns que estão no espírito, mas não está habilitado para agir. Né? Você acha que a igreja, vamos falar do nosso segmento, a própria igreja evangélica, ela também de alguma maneira contribuiu para condensar isso, ou para limitar muito essa espiritualidade no culto, nas quatro paredes? Isso parece que... Você acha que tem um pouco de eu acho, responsabilidade? Pastor, não, sim, eu acho assim, que a igreja ela tem a responsabilidade, sim, de mostrar isso, mas ao mesmo tempo também, assim, como eu posso dizer para a senhora, a igreja, ela tem o poder, eu penso assim, de levar o conhecimento da informação. Eu fiz uma anotação aqui, até queria, essa frase é fantástica. Diz o seguinte, que a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Então, assim, acho que enquanto igreja, nós temos que ter essa habilidade para nós transformarmos essas pessoas, conversarmos e levarmos o amor, a paz, tudo o que é aí sinônimo de espiritualidade. Sim. Então, assim, eu acho que a igreja ela é responsável, pastora. Agora, sim, Jesus, ela ficou condensada. Eu acho que houve uma mudança muito grande. Eu acho que, permita-me dizer, vocês são pastores, mas eu acho que houve uma inversão de valores, pastor. Eu acho que no meio do caminho aí, eu acho que houve
uma perda, nós nos perdemos e nós precisamos realmente, porque vem aquela questão, eu não sei quando teve a questão da teologia da prosperidade, e aí ficou aquilo muito em alta, foco, e a gente foi perdendo algumas coisas que era essencial Sim. Para o ser humano no dia a dia. Então, assim, meu olhar seria mais ou menos nesse viés. Eu penso que a igreja, você colocou muito bem, a responsabilidade da igreja de construir uma opinião e construir o ideal espiritual é muito grande. Sim. Mas a igreja acaba se perdendo de fato quando ela se fecha muito E parece dentro de uma realidade sistemática demais. E parece que viver a espiritualidade quando você está num culto. Aí, Então, é assim, outro por problema. exemplo, ontem foi domingo, então é bem Todo mundo glória a espiritual. Deus. Segunda-feira começa aquele agito, aquele desafio da vida, e parece que a gente esquece de trazer a espiritualidade para que justamente o que o senhor trouxe aqui. No dia a dia, na minha relação, é no comprar e pagar, É isso aí. é no falar, né, no tratar bem as pessoas, é na simplicidade, né? Às vezes não precisa você nem pregar e nem dizer eu sou crente, eu creio em Jesus, Mas é no que você faz. Né? sabe o que eu penso, pastora? Que assim, mostrar espiritualidade dentro de quatro paredes na igreja é fácil. Se você lá fora. Porque exatamente nos reveses da vida que você tem que mostrar que você tem essa espiritualidade, que você é realmente aí... Na individualidade, inclusive, né? Porque a Exatamente. espiritualidade coletiva, ela é até ovacionada, todo mundo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, todo mundo vai, né? Ela No mesmo facilita ritmo. você ser espiritual. É verdade. Mas o individual é que está o desafio. É isso aí. Quanto essa espiritualidade te ajuda a ser um político? Eu acho que 99%. Eu acho que, pastor, eu digo para o senhor o seguinte, eu acho que nós como cristãos, o grande diferencial está aí. Apóstolo Paulo, Romanos 12, verso 2, ele fala que nós não devemos conformar com este mundo, mas a gente tem que, na realidade, estar renovando o nosso entendimento. Então, eu vejo que essa espiritualidade é o que me faz diferente de muitas pessoas. Sim. Então, eu vejo que hoje, a gente pode observar, o cristão na política. A pessoa fala assim, não, o cristão tem que estar na política sim. Entendeu? Nós precisamos estar, até porque nós somos cidadãos e nós fazemos parte de uma sociedade. Eu acho que o social você também tem, porque você paga seus impostos, então isso é normal. Quando nós vemos lá também Mateus, não fala, dá a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus, exatamente aí são esses dois reinos que nós temos aí, que mostram exatamente a questão política e a questão do céu. Então nós temos que participar. Então eu vejo que hoje, quando o senhor tem essa espiritualidade, pastor, o senhor faz a diferença. Então as pessoas conseguem olhar e detectar que Jesus, ou seja, o senhor como cidadão, a pastora como cidadão, nós como cidadãos, as pessoas olham e veem realmente a diferença. Olha, realmente aquela pessoa, ele é diferente. O comportamento é diferente. A gente vê hoje as pessoas falando assim, na política não dá para se confiar. Mas não é, assim. E eu acredito também, pastora, que a política, como a igreja, vocês foram vocacionados, na política também nós somos vocacionados. Claro. Nós somos. Eu vejo isso. Eu vejo assim também. Entendeu? Assim, quantas pessoas nós temos ajudado, pastor? Muitas vezes chega no meu gabinete pessoas que assim, estão talvez assim desesperançosas, pessoas com problemas seríssimos. E eu vejo que hoje Deus me colocou lá para poder ajudar aos pequenos, aquelas pessoas que não têm condições. A gente pode considerar que é o teu ministério. Exatamente. Eu penso assim, eu vejo assim. Teu gabinete é o teu ministério. É o meu ministério. E é uma vocação. Então, assim, lógico, existem as diferenças. A igreja tem a sua liturgia, tem suas regras, como a sociedade. Mas nós estamos ali para servir também. Então, eu vejo como o pastor está para servir, o político também está para servir. Perfeito. Entendeu? Então, mas é muito gostoso. E essa espiritualidade é que faz realmente a diferença. E eu vejo que, pastor, na realidade, 99%, se eu digo 100%, faz a diferença total. A minha pergunta é provocativa porque, claro, queria saber como a espiritualidade te ajuda, porque a gente tem percebido também, assim, dentro do ambiente normal, o ambiente da fé, entre as pessoas também da comunidade, muita reticência quando diz assim, esse político é um político cristão, é bancada evangélica, é coisa de crente, é que os crentes estão tentando fazer isso. Tem alguns políticos que, lamentavelmente, não conseguiram desenvolver a espiritualidade. fazer jus, né? É verdade. Não fizeram jus ao nome. Eu acho tão complicado. Aliás, eu até queria provocar também uma outra pergunta já, mas depois voltando para essa que eu estou falando dos políticos. Quando um partido leva o nome de cristão, não é muito complicado? Partido não sei o que, cristão? É complicado porque assim, você fala para várias pessoas, né? E é difícil, é complicado, porque assim, quando o senhor fala por si só, ok, bacana. Quando o senhor fala, por exemplo, eu não posso,
já visto o cristão, nós somos passíveis a errar, a pecar. Então, assim, é complexo quando o senhor fala por uma outra pessoa. Então, assim, mas hoje a gente tem o Partido Social Cristão, a gente tem vários partidos aí. Só que, assim, o que eu penso, pastor, que na realidade não era para ser assim. É que as pessoas, infelizmente, no decorrer do tempo, como a igreja mudou, também a política, as pessoas vão mudando. Eu acho que quando nós temos o caráter... Sim. Independente, pastor, acho que assim, um político tem que ser político na igreja, no seu trabalho, em todos os lugares, entendeu? E não um religioso. Exatamente, não religioso. Então, assim, dá para o senhor ser, mas aí tem aquela questão, é o querer. O senhor fala, poxa, realmente eu preciso dessa espiritualidade porque ele possa me guiar, me direcionar nesse caminho. E tem pessoas que, infelizmente, eles mudam. Talvez um político, um determinado político, ele nem de fato era um cristão genuíno que teve uma experiência com o Senhor, mas ele está enxergando apenas a motivação política de um número de possíveis eleitores, porque a igreja, ela tem uma força. Tem uma força. Na política todo mundo se converte, todo político se converte, todo candidato se converte. Então, assim, que não é o teu caso aqui, obviamente, né? A gente nem precisaria ressaltar isso, mas acho que é importante. Mas alguns que a gente vê que não tem nenhuma vivência, nunca realmente foi de fato um cristão, e aí ele agora se alia a um partido, porque na verdade a motivação é essa de um público, de eleitores, né? Um grande número de possíveis. O que eu vejo, pastor também assim, hoje, infelizmente não deveria ser assim, mas é como você falou, quando chega na polícia todo mundo vira cristão, parece que virou moda, entendeu? Graças a Deus, a senhora bem disse, eu sou uma pessoa que assim, eu nasci num lar basicamente cristão, depois de 17 dias, então assim, eu tenho o meu currículo na igreja. Então assim, pastor, todos os domingos eu estou na igreja, às quartas-feiras eu estou na culto de doutrina com o meu pastor, entendeu? Porque para doutrinar, a gente tem que ter uma bênção. Então, assim, eu tenho a igreja. Hoje eu sei assim, domingo eu vou em muitas igrejas, mas domingo eu estou numa igreja, porque as pessoas nos convidam, então como uma pessoa pública eu preciso ir. Então eu vou, como eu já vim à tua igreja, eu vou em outras igrejas, e para mim é um prazer. Mas assim, eu não vou na igreja por causa da política, entendeu? Eu vou, acho que é o contrário. É verdade, exatamente. Então, assim, política pelo fato de ser um cristão. Exatamente. Então, assim, a igreja para mim é um prazer estar, então, todos os domingos, o meio de semana, mesmo aos sábados, pela manhã. Eu vou com prazer, porque isso aí está em mim. É uma coisa que é nata em mim. Eu amo ser cristão. Agora tem pessoas que, infelizmente, quando chega na política, eles já querem fazer o quê? Já olha como exatamente o quê? Um apanhado de votos. É até curioso que na hora que recebe uma oportunidade, até ele não tem nem a vivência da cidade. Eu tenho até uma história, não sei se... Gostei dessa louvação. Louvação. Falou, vai ser aqui. Mas teve uma história aí de um candidato que estava no culto, né? E aí ele se passava assim por um cristão, autêntico, né? E aí começaram a dizer lá, irmãos, aquelas mensagens evangélicas que usam muito evangeliquez, né? O Senhor vai nos levar para a glória, todos nós estaremos indo. Se Jesus voltar, quem é que vai? Aí a igreja, amém, eu vou. E o político levantou e disse, se precisar de um ônibus, eu dou. Se precisar de um ônibus, eu dou. Acabou, né? Não sabe nada. Não sabe de nada, é verdade. Mas infelizmente... Não precisa de ônibus não, político. Infelizmente isso acontece, né? A coisa da pessoa às vezes não ter nenhuma vivência, querer se aproveitar daquilo ali. E, lamentavelmente, eu tenho que dizer que também daqui do lado de cá tem aqueles que você colocou bem, que estão dentro do ambiente, até conhecem muita linguagem, mas na hora de colocar isso em prática no mundo político, ele acaba não conseguindo, porque ele não tem eu vou usar o termo aqui, ele não é um corajosamente cristão. Sim. Eu acho que o cristão tem que ser corajoso. Você concorda comigo? Concordo. Tem que ser corajoso. O reino de Deus é tomando a força. E esse corajosamente cristão, eu acho que é o que falta, esse termo aí, corajosamente cristão, para que esse indivíduo, mesmo que ele foi eleito, ele diga, olha, eu sei o que eu creio, eu sei o que eu penso, eu sei quais são esses princípios e eu consigo trazer, como o senhor colocou bem, do reino espiritual, os princípios para a terra. Sabe, eu sei porque eu estou aqui. Exatamente. Eu tenho fé, mas eu também tenho pé, né? Sim. E o pé que toca a terra me faz entender que eu tenho que caminhar nessa terra com esses princípios da fé. Sim. E não se diluir totalmente em tudo, né? E isso é muito... É porque a gente sabe, olha, eu não quero entrar assim num profundo da política, né? Para
para não tornar nem pesada aqui a nossa conversa, que está muito agradável e a gente conhecer um pouco mais de ti. Mas a gente sabe que existem muitas manobras dentro de um ambiente político. Esse cenário é muito complexo, né, para você pisar, né? Eu já disse que a gente tem que ter a graça da garça, né? É verdade. Que é de pisar na lama sem sujar as vestes. E é meio complicado você estar caminhando dentro de um ambiente que tem tantas vozes, né, que ecoam uma daqui, outra dali, e você tem que saber qual é a voz, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Sim. E saber discernir qual é a voz, assim, não, essa aí não é a voz do meu pastor, essa aí não é a voz de Deus, e eu preciso seguir esse... Mas sabe, pastor, eu tive 2 mandatos de vereador aqui em Guarulhos, 2 mandatos também de presidente da Câmara, hoje na função de vice-prefeito, já assumi 8 vezes como prefeito aqui em Guarulhos, e uma das coisas que, assim, eu como cristão, eu faço, pastor, todas as vezes que eu vou tomar algumas decisões, eu sei que, assim, um líder também, ele toma decisões que não são, algumas vezes não são benéficas para o povo, mas tem que ser em certas situações. Mas todas as vezes que eu sempre procuro assim, Senhor, me dê sabedoria, me dê estratégia para que eu possa fazer segundo a tua vontade. Sim. Eu acho que nós como cristãos, a gente tem que ter exatamente essa sensibilidade também, entendeu? Não dá para nós também entrar no maranhado e sair, como diz, se sujando, achando, não, a gente tem valores, pastor, a gente tem que, acho assim, nós como cristãos, a gente tem que brigar pelas nossas bandeiras. Acho que família, Deus, eu como pai, eu procuro todos os dias mostrar para minha filha, olha, Deus, família, são valores, respeito, então, são essas coisas posicionamento, que... né? Posicionamento, exatamente. Então, que, como cristão, eu sei que assim, a pessoa, o cristão vai governar, não, vai governar para todos, para todos. Mas a gente tem que ter exatamente o quê? A sensibilidade de ver o que é melhor para toda a população, entendeu? Então, assim, não dá para eu poder agora sair por aí fazendo o que eu penso, o que eu acho, não. Acho que tem que ter realmente aí essa sabedoria, e é uma coisa que eu peço muito a Deus, como cristão, pastor, o que eu falo, Senhor, tudo que eu vou fazer, Pai, se fosse o Senhor, como que agiria nisso aqui? Poxa, será que é legal? Será que não é legal? Pô, eu tenho essa preocupação. Sim. Às vezes, assim, eu sou uma pessoa, pastor, que eu fico, sabe, pastora, eu fico remoendo. Algumas coisas que eu faço, eu fico ali e falo, poxa, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz? Será que Deus se agradou? Será que não se agradou? Eu acho que isso é o que nos faz ter mais a sensibilidade, ter essa conexão com Deus, entendeu? É o temor, né? É o temor, exatamente. E é a prática da espiritualidade. Exatamente. Isso é viver a espiritualidade, né? É isso mesmo. É nessa, como você colocou bem, essa conexão, né, de trazer para cá, para nossa vida terrena, tudo que é proposto no céu, né? É verdade. E tudo que é ligado lá. É legal do que, é verdade. Eu já li bastante coisa sobre cristão e cultura. O senhor também é secretário de cultura, então vamos puxar um pouquinho. Cristão e cultura. A gente percebe que principalmente, eu não estou falando de uma ideologia. Quando eu citei a questão dos partidos, é porque é uma questão de incômodo meu, tá? Sim. Eu não gosto quando o partido coloca o nome cristão, né? Sim, eu sou cidadão, não sou ligado a partido nenhum, então eu posso falar. Né? Eu não gosto, porque eu acho que o cristianismo não é uma ideologia partidária. É uma questão de vida, é uma questão de princípio de vida. Bom, mas a parte isso, estou falando minha opinião. Sim. Mas a gente sabe que, do ponto de vista social, historicamente, o cristianismo, a fé e a espiritualidade interferem diretamente na construção da cultura, no desenvolvimento da cultura, no fomento da cultura, inclusive. Né? Você lê, por exemplo, o que Calvino faz em Genebra, quando ele é bispo de Genebra, e como a visão, né, cristã revoluciona todo aquele ambiente social em todas as áreas, né, da cultura, educação, economia, política, etc., a gente percebe que de fato há um poder muito grande desse cristianismo dentro da cultura. Como é que o senhor analisa isso como secretário de cultura? Pastor, assim, eu vejo que a cultura é uma coisa... Muitas pessoas, muitos cristãos até falam, não, cultura não é de Deus. A cultura... Eu vejo que a cultura ela é essencial para o ser humano. Entendeu? A cultura é uma coisa que você... se nós pegarmos historicamente, vou falar eu como negro que sou, a gente pode observar quando o descobrimento do país, quando tinha os escravos, a gente vê a feijoada são os restolhos, né, dos porcos, aquela coisa toda, e os negros vão lá e fazem a feijoada. Isso tornou-se uma cultura, hoje é uma comida maravilhosa que nós temos aqui no Brasil, que as pessoas amam e comem, baião de dois, pegar o arroz, feijão, então tudo isso é cultura. Então o que eu vejo, pastor, na realidade, assim, nós temos que ter a visão realmente aberta para isso. Nós como cristãos,
Eu acho assim, quando nós falamos também da política, a gente percebe que as pessoas muitas vezes ainda têm essa mente cauterizada de falar, não, não pode, não, é pecado. Não, gente, nós estamos aqui, nós fazemos parte de uma sociedade. E a mesma coisa é a cultura. Então nós precisamos, sim, revolucionar, participar, trazer. Eu acho que a igreja tem que fomentar, sim, tem que valorizar. É o que identifica um povo. Exatamente, é isso. Então assim, eu vejo uma coisa muito boa, uma coisa que na realidade, quando o senhor pega essa questão, o senhor traz essa história mesmo da Bíblia, a luz da Bíblia, poxa, isso é fantástico. Então assim, nós precisamos, e eu vejo que é muito mais fácil até para nós, dentro da cultura, visualizar, entender, compreender. Então assim, como cristão, eu digo que, poxa, a cultura ela é essencial para nós. E eu sou totalmente a favor. Eu vejo assim, pastor, eu sei que nós tivemos agora, até só comentou uma coisa, me vem à memória, o Matheus comentou comigo essa semana, nós tivemos aqui no Bosque Maia a festa junina. Sim. Sim. Aí as pessoas, poxa, mas como que você estava lá? Você é um cristão, tal. Gente, é uma cultura. E a festa junina necessariamente é uma festa cristã, né? A gente não pode nem dizer que não é. Entendeu? São comidas típicas, entendeu? Eu não vejo nada, assim, eu não vejo nada demais. Aí até as pessoas, não, mas falam que é pecado, tal. Eu falei, gente, eu acho que a gente tem que deixar essa religiosidade de lado. A gente tem que ver realmente o que é pecado, entendeu? Então assim, eu como secretário de cultura, pastor, tem muitas coisas que assim... Permitam-me dizer, eu sei que é complexo até nós falarmos isso aqui, mas é a minha visão. Quando o senhor pega, poxa, eu vou assistir a uma peça de teatro. Eu lembro que na minha adolescência, pastor, eu fiquei de recuperação porque a professora pediu para assistir a um filme, Dança com Lobos, no cinema, e minha mãe não deixou porque eu era cristão, e eu fiquei de recuperação. Não podia. Então, olha só que coisa, você não pode ir ao teatro, você não pode a uma pinacoteca. Não, acho que o cristão ele também tem direito, nós vivemos numa sociedade, então não dá para nós, a gente negar. tá numa bolha, né? Exatamente, nós não estamos, a gente tem que estar. Todo extremo é perigoso, né? Todo extremo é perigoso. Exatamente. Eu penso assim, claro, que quando você tem uma cultura que ela precisa ser resgatada, porque a cultura também precisa de ser resgatada, sim, pelos olhos da fé, pelos olhos da espiritualidade, do evangelho. Penso que o grande papel do evangelho também é fazer esse resgate dessa cultura, no sentido de trazer uma cultura que não agrida a santidade de Deus, não agrida também aos princípios, não é, como você disse, da espiritualidade. Então você traz o espiritual. E hoje a gente está vivendo, quando eu citei cultura, eu não quis necessariamente nem tocar nessas questões mais tradicionais, assim, do que é tradição, né? Porque de fato tem tradição, tem comida típica, tem a tradição folclórica, tem a tradição das danças, tem a tradição, que mais? Do Natal. Do Natal, etc. Mas existe algo que está sendo cultivado, e eu vou falar cultura no sentido daquilo que se cultiva por um povo, né? Que está sendo cultivado, que me causa muita preocupação, que são alguns conceitos, alguns valores. Você colocou muito bem a questão de valores, né? Nós somos movidos por esses valores e que eles são colocados hoje, do ponto de vista cultural, como uma arma, um instrumento contra a espiritualidade e o evangelho. Dá para conciliar isso e a gente continuar crendo como cremos, sem ser afrontado ou ameaçado por alguma cultura que nos desestabilize? Pastor, a minha concepção, eu falando por mim, eu acredito que dá. Dá sim. Eu acho que as pessoas, eu disse para o senhor, as pessoas precisam realmente saber, lógico, se tem alguma coisa que talvez esteja me afetando, esteja prejudicando a minha fé, a minha espiritualidade, então é melhor você se afastar. Eu penso assim, se afasta. Perfeito. Poxa, está prejudicando. Que nem um exemplo, ontem eu conversava com a minha esposa, com a Vanessa, nós estávamos indo da igreja e nós falávamos assim, olha, quantos domingos nós não ficamos em casa? Todos os domingos nós estamos na igreja. Então, ou seja, para nós, pastor, desculpa, se tem um convite de aniversário, muitas vezes nós preferimos ir à igreja a ir para o aniversário. Sim. Mas é uma coisa nossa, isso é nosso. Então, assim, eu acredito que dá para o senhor conciliar, sim. Eu acho que essa cultura, desde que não atrapalhe a sua vida espiritual. Aí quem tem que medir isso aí? É você. Sim. Então quem sou eu para poder falar? Tem coisas, assim, eu vejo dentro da igreja que para o senhor talvez não é nada, mas para mim
Então, assim, cada um a gente tem que respeitar. Tem pessoas que falam, Jesus, olha, eu não vou, que nem eu não vou assistir a um filme, porque se eu ficar aqui, eu vou ficar semanas, eu não saio da minha casa, meu amigo, eu pego uma série, eu nem vou pra igreja, eu quero assistir. Não, pra mim não, eu sei separar. Porque, mas o pecado DC não é a série, não. É o controle, né? Resolveu o problema, sério. Então, assim... tem que procurar um psicólogo. Exatamente. Então, assim, tem que ter as dicotomias da vida. Mas eu penso que dá para o senhor conciliar, sim, lógico, dentro desse contexto, o senhor tem que ter esse equilíbrio. Até porque tem essa consciência, opa, aqui é meu limite. É isso aí. Né? Pelo temor a Deus, pelo meu compromisso com Deus e pela minha espiritualidade daqui para lá, então isso aqui não é para mim. É verdade. E até aqui eu tenho eu posso ir, eu posso fazer, eu posso desempenhar, eu posso estar e participar. É isso aí. Como a gente está falando de espiritualidade de uma forma muito ampla, né, e não necessariamente da espiritualidade cristã, né, que o senhor já colocou muito bem, há uma diferença, você tem que respeitar a espiritualidade dependendo da religião. Como professor, qual é o grande desafio dos professores hoje? Eu acho que o grande desafio é o senhor passar o conhecimento para que os alunos, muitas vezes, consigam compreender através da sua vertente, através do seu olhar. E isso, muitas vezes, não acontece. E é até normal, porque cada um é uma pessoa. Então, dentro do seu conhecimento de mundo, cada um vai ter a sua percepção. Sim. Né? Mas eu acho que o grande desafio do professor hoje, pastor, assim, eu vejo que na busca de um conhecimento é você transmitir, é fazer com que aquele aluno realmente consiga aderir, porque hoje a gente percebe que as pessoas, eu vejo assim, as pessoas não têm mais essa vontade do aprendizado, as pessoas não estão mais com vontade do conhecimento, porque como a pastora falou, tá tudo fácil, qualquer coisa eu chego lá, eu vou pegar aqui, já era, acabou. Então, Google, exatamente. Então assim, só que o aprender também é desconstruir, é o construir novamente. Então isso é muito bacana. Então acho que o grande desafio para o professor é exatamente essa desconstrução, para construir novamente, chamar esse aluno à consciência, dizer para ele, falar, olha, é importante para você, porque a vida, muitas vezes, assim, a gente tem experiência teórica, mas a prática ela é diferente. Então, chega um momento, eu sempre falo, a pedagogia é para você ensinar o aluno fora da escola, fora do muro da escola. Então, como vai ser a sua vivência lá? Eu falo, gente, aqui eu posso dar uma nota para você, mas aí, como você vai viver em sociedade? Como que é isso? Entendeu? Aí é você e é você. Então, assim, esses são os grandes desafios, mas eu acredito que, assim, o professor, ele tem um papel preponderante na sociedade. Eu vejo, pastor, que eu amo ser professor, sabe? Eu fico feliz quando eu consigo olhar um aluno e quanto tempo já deu aula para ele, aí você encontra e fala, professor, poxa, olha, hoje eu estou aqui, hoje eu me formei, hoje eu sou assim. Exatamente, isso é muito bacana. E aí tem uma frase de um professor, Olavo de Carvalho, que ele dizia o seguinte, ó, se a sua ânsia de agir é maior que a sua ânsia de compreender, sua ação sempre será incompreensível. Eita. Então, eu achei isso muito forte, né? Então, assim, essa sua ânsia de agir é maior que a sua ânsia de compreender, a sua ação sempre será incompreensível. Então, eu penso que a nossa ânsia de compreender o próximo é muito bacana, porque senão você sempre vai ser... E o quanto esse olhar espiritualizado do professor ajuda no desempenho dele em sala de aula? Pastor, eu vejo que assim, olhando para o mundo cristianismo, quando eu olho para Jesus, que ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra. Então Jesus, ele é o tempero, ele que dá o sabor. Então quando você tem esse olhar espiritual, você vai trazer um aluno, você vai trazer uma pessoa com mais coerência, com mais sabor, com um olhar mais holístico, com um olhar diferenciado. Então eu vejo que a gente só tem a ganhar, não tem a perder. Então, quando o senhor é esse professor com essa visão do espiritual, eu penso que... Eu vejo por mim, os meus alunos que passaram por mim, a maioria só teve ontem, aliás, ontem não, sábado eu estava numa igreja, e um aluno disse assim, professor, olha, como foi gostoso, até hoje eu não esqueço das suas aulas. A sua aula tinha um sabor diferente, você falava diferente, você ensinava diferente. Então isso é muito gostoso. Então quando você tem esse olhar também espiritual, eu quero dizer para você, meu amigo, o aluno ele tem uma outra maneira de resignificar os seus conhecimentos, entendeu? É isso que é legal.
Eu acho interessante quando você usa o termo holístico, né, nesse caso, porque seria realmente o homem na sua completude, né, que ele tem mais do que apenas corpo e mais do que alma, não é corpo, alma, ele também é espírito. Né? Para mim, o que faz o homem holístico é justamente esse ser tridimensional, né, que também tem uma abordagem espiritual que às vezes ela é, inclusive nas escolas e no ambiente social, até negada, né? Porque assim, não, nós somos matéria, então se é matéria a gente só se preocupa com matéria, se é só emoção a gente só se preocupa com emoção. Eu acho interessante, eu queria só citar isso aqui, que quando o Daniel Goleman trouxe essa ideia de inteligência emocional para trabalhar nas escolas e trabalhar nos ambientes corporativos e tal, havia uma preocupação naquela época de tirar um pouco o foco do homem-máquina, né? Para mostrar esse homem emocional, esse homem esse homem pensante, esse homem relacional. Naquela mesma época, teve um movimento em paralelo que não ganhou grande expressão, né, da Zona Dora, que é o movimento da inteligência espiritual e não da emocional. E esse movimento ele não ganhou tanta expressividade porque havia um certo preconceito com o termo espiritual, pensando justamente na coisa da religiosidade. No entanto, hoje, quando a gente chega nessa era digital em que as pessoas percebem que o homem-máquina de fato tinha que ser superado, o homem emocional ele ficou com tantas carências e tantos buracos e gaps, né, no seu coração, que ele tem que ter uma outra coisa que venha preencher, né? E esse olhar espiritual é necessário. Quando a pessoa não tem, eu penso assim, eu também sou professor, né? Então imagina um professor que ele só pense na estrutura cognitiva do indivíduo. No conteúdo né? que tem para entregar. Não é? Ele só pensa naquilo ali, naquela estrutura. Qual psicólogo, por exemplo, Sim. quando ele tem um olhar espiritualizado, não é mais amplo? Exatamente. Porque ele consegue compreender para além da própria... E até o próprio conceito hoje de humanização Sim. está relacionado com isso, de você enxergar o indivíduo muito além daquele momento dele, de onde ele vive. Por exemplo, se é um aluno, se é um paciente no hospital, né, se é um funcionário numa empresa, um colaborador. Então, quem é ele além daquilo ali, da sua vida, seu contexto de vida, o que ele sente. A abordagem sistêmica é uma abordagem Exatamente, espiritualizada, correto? Totalmente. É sistêmico. Então, eu acho que a gente deveria, professor, prefeito, companheiro... Buscar mais a questão de espiritualidade. Não, talvez a gente trabalhar junto com os nossos pares professores, não sei o quanto isso seria possível. Mas sabe, não, mas assim, eu entendo o senhor. Sabe o que acontece, pastor? Infelizmente, o que eu vejo dentro desse verso que o senhor falou, é que as pessoas ainda têm esse preconceito da religião. Sim. Então, acho que o espiritual... Exatamente. E olha que coisa importante, você está falando aqui, eu estou pensando, olha que coisa assim, mais magnífica, porque realmente, a gente vê a inteligência emocional, tanto mais, mas assim... A espiritual ela tem que também caminhar junto. Ela é fantástica. E olha, porque as coisas ela aperfeiçoa as demais. Exatamente. E assim, é uma sensibilidade que o senhor tem, pastor, que assim, é espiritual. Algumas vezes as pessoas falam para ele, Jesus, mas como você conseguiu? Eu também nem sei como eu consegui. Mas eu sei que que vem do alto. É intuitivo. É intuitivo. Nem tudo se explica. Exatamente. As pessoas falam, Jesus, que as pessoas falam para mim assim, mas como que você conseguiu? Eu estava cortando o cabelo. Aí foi ontem no cabelo. Aí eu falei, Jesus, você já imaginou? Você vem da periferia, negro, pobre. Cara, você é o segundo homem do município de 1.400.000 habitantes e tal. Então, como que é isso? Aí eu até falei para ele, inteligência emocional. Eu vou entrando nos caminhos que algumas vezes assim eu vou... Mas lógico, agora você está falando... Exatamente, é espiritual. Exatamente. É isso aí. Porque as pessoas muitas vezes chegam... Porque essa inteligência, pastor, é exatamente isso. A gente também acho que tem muito a ver com o fruto do Espírito. Sim. Porque as pessoas querem chegar e já querem. E eu, pastor, a senhora falou uma coisa interessantíssima no início aqui do nosso bate-papo. A senhora está brincando, né? Que Jesus apareça. Eu sou uma pessoa tão leve, tão tranquilo, pastor. As pessoas chegam, mas Jesus, você é o Visa. Gente, para com isso. Eu estou, eu não sou. Entendeu? A gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter. Jesus, gente, olha, acaba, 4 anos passa rápido. Além do tiro. Você está entendendo? Meu, para. Talvez daqui servir mesmo. Exatamente. Tá aqui dentro, né? Então, assim, acho que quando nós temos essa consciência, a gente consegue respeitar mais o próximo, ter um olhar e falar, poxa, realmente, olha, eu não sou tudo isso, não. Tem um Deus que rege esse mundo, que manda em nós. Então, assim, nós temos que, como diz, baixar a bola, né? Então, assim, isso é muito bacana. E é que eu peço a Deus. Então, assim, essa inteligência espiritual, realmente, eu acho que hoje ela era necessária
para que pudesse aí cobrir algumas lacunas ou alguns espaços que está faltando em nossa sociedade, pastor. Que está carente. Exatamente. A gente percebe a vulnerabilidade, as vacâncias, né? As brechas, os espaços. As pessoas estão cada vez mais buscando isso. O buraco é muito grande, o vazio. A sociedade está carente, é muito além do resultado, da produtividade. Né? Tá muito Hoje eu estava vendo agora, à tarde estava lendo na UOL, aquela moça de 23 anos, né, você vê com a garrafada lá, mataram a menina, ainda morreu, do Palmeiras. Gente, assim, é que eu falo, a falta de amor, uma jovem linda, eu tava olhando a foto dela, falei, um absurdo. Por causa de um jogo. Por causa de um jogo. Quando você vai pensar e raciocinar, não faz sentido. Não faz sentido, não gente. faz sentido. É de fato uma espiritualidade tão rasa, mas tão rasa, que as pessoas estão agindo só pela empolgação, pela impulsividade emocional e sem poder encontrar esse equilíbrio, né? Porque você colocou bem, o fruto do espírito, né? É moderação, é cuidade. Né? A ausência de equidade realmente faz a pessoa ficar... Que nós sejamos esses sejamos canais de produzir e frutificar, né? Mas, mostrar cada vez mais. E é isso, pastor, o que eu penso, sendo professor Jesus, enquanto político hoje, até acho que respondendo já, quando o senhor me fez a pergunta, então Jesus, assim, como que é ser um cristão na política? O que eu penso é transcender e mostrar às pessoas que você pode ser sim um cristão na política, que você pode fazer a diferença, que você pode realmente mudar as percepções das pessoas, inspirar, exatamente, motivar, entendeu? Então assim, eu acredito, pastor, que eu, professor Jesus, eu estou deixando, eu não deixando um grande legado, parece que eu estou encerrando já minha fase na política, não estou encerrando, não, estou começando. Mas eu quero deixar um grande legado. Eu quero deixar um grande legado, entendeu? Que as pessoas possam olhar e falar assim, poxa, realmente Jesus foi uma referência para nós, de uma pessoa que não teve corrupção, que meu nome não foi estampado em jornais, Jesus roubou, ou Jesus não, Jesus realmente foi uma pessoa boa, e o que eu fico feliz, assim, quando nós ouvimos as pessoas dizer, testemunhar, ô Jesus, quantas pessoas as pessoas não falam mal de você, as pessoas só falam bem de você. Isso é o quê? É exatamente o Espírito, porque assim, eu falo, Senhor me guia, e a gente vai guiando, eu vou ali, Senhor, e Ele vai me guiando. Então isso é muito bacana. Meu irmão, olha, a gente está quase terminando, eu vou te explorar ainda mais 2 coisinhas apenas. Eu sei que seu tempo é raríssimo e tê-lo aqui... Mas é uma honra estar com o senhor, tá gostoso. É muito bom, é muito bom. É que assim, pastor, eu vou dizer vocês, para falar com vocês, eu fico assim, eu tô até com tablet aqui, gente, ó, eu estudando, eu procurando palavras. Não. Como estamos aprendendo aqui. Aí eu fico pensando, Senhor, me ajuda aqui, me dê um raciocínio lógico, porque Mas eu quero explorar só 2 coisinhas. Primeiro assim, esse Jesus marido, pai, esse Jesus de casa, como é que é essa pessoa? Pastor, assim, ó, Jesus marido, né? Eu acredito que eu seja, lógico, né? Um bom marido para minha esposa. Falar nisso, a gente que ouvi-la, né? Quero mandar um beijo para minha querida esposa. Ontem fizemos 3 anos de casado. Olha que bênção, parabéns. A Vanessa é uma bênção e a gente procura, pastor, sempre conversar, dialogar. Muitas vezes estamos em casa, como ontem passamos o dia todo em casa. Não estava muito bem, aí até tinha o aniversário da minha sobrinha e na casa do meu sogro, e eu falei, não tô legal. Então vamos ficar em casa. Aí ficamos em casa e ali fizemos o nosso almoço, almoçamos juntos, eu e ela e a Valentina, conversamos, passamos a tarde, depois à noite fomos para a igreja. Então assim, é uma pessoa que tem me ajudado muito, a Vanessa, e eu acredito que aqui seja recíproco. Nós somos pessoas, um casal que nós também a gente quer ser e tem sido referência para outros casais também. Como pai, eu sempre procuro ensinar a Valentina Deus em primeiro lugar, família, né, valores a ela. Filha, o respeito, né, o que é respeitar um pai, uma mãe, uma família, isso é muito bacana. Então, eu acho que isso também depende, pastor, de ser cristão ou não. Né? A gente tem tantas famílias aí tão legais, tão bacanas que a gente vê. Hoje a gente vê, muitas vezes, assim, pessoas, pais, até mesmo separados, infelizmente, mas a gente vê que ele tem um grande amor pelo filho, que conduz, que prega realmente ali a questão do direito à família, a Deus, aos valores. E isso é muito bacana. Então, nós estamos falando aqui, acho que independente de religião, entendeu? Eu acho que o ser, né, eu sempre falo que tinha 2 filósofos, eles falavam sobre a questão do verbo e do substantivo. E houve uma discussão
quem que descobriu primeiro? Foi o verbo, foi o substantivo. Aí foi descoberto o verbo. Porque tem que ser o eu sou, né? O primeiro verbo foi o verbo ser, foi descoberto, pastor. E aí vem eu sou. Então, para o senhor ser alguma coisa, o senhor tem que existir. Então, isso é muito bacana. E nessa essência de existir, a gente tem que tentar traçar um caminho bacana para que as pessoas, que você deixa aí realmente um legado muito bacana para o seu filho, para a sua família. E é o que eu tenho tentado deixar para a minha família, para a minha esposa, para a minha filha, e é exatamente isso. Parabéns pelo seu aniversário, sua família. Certamente teremos aqui a Vanessa, espero, né? Você vai conversar sobre vários assuntos, vai ser um prazer enorme. Que meu último tópico aqui para tratar contigo é o que te preocupa em Guarulhos? Vamos falar aqui de cidade um pouquinho dentro desse contexto político. Mas o que me preocupa hoje será a eleição do ano que vem. Uma incógnita muito grande, eu não sei se volta PT, volta, eu não sei, vai Jesus, Deus. Então a gente fica preocupado. Eu estava agora com... Deixa um pouco tenso. Eu estava com o médico agora, e ele falou, Jesus, e aí, você vem, você não vem? Como que está? Eu falei, não, nós estamos conversando ainda, a gente precisa construir um grupo, né, o prefeito, então ver também qual o posicionamento dele. Aí as pessoas, poxa, e o PT? E se o PT vai vir forte, até pela questão do governo federal. Mas assim, pastor, o que eu penso, lógico, a gente tem as preocupações, mas uma coisa, eu digo para o senhor, a gente tem que lançar todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Olha aí. Eu penso o seguinte, já entra por outro viés, mas é uma realidade. Eu penso assim, pastor, já está escrito. Amém. Se for para eu ser o prefeito dessa cidade, ser o próximo prefeito, já está escrito. E se não for também, Deus sabe todas as coisas. Que nem eu falo, tem hora que as pessoas, eu converso muito com a minha assessoria, tá aqui meu cunhado, o Valber, o Mateus, e tem hora que eles ficam, Jesus, gente, aí eu falo, calma. Mas calma. Tem momento que a gente começa a avançar, a gente vai, daqui a pouco parece dar aquela esfriada. Mas é normal, isso faz parte também. E essa parte de esfriar é o momento de você levantar sua cabeça, respirar, olhar o que está à sua volta, como que estão as coisas, como está o posicionamento, como as coisas estão se encaixando, e assim para a gente poder tomar um ar e depois continuar. Então é assim, a gente se preocupa, pastor, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Eu sou uma pessoa muito tranquilo assim, nesse viés. Então, tem hora que a gente fica, poxa, tem que trabalhar, sim, fazer a nossa parte, sim, é o que eu estou fazendo. Mas já está escrito, então está nas mãos de Deus. São as preocupações, lógico, o ano que vem, o que vai acontecer no município de Guarulhos, mas eu tenho certeza que está nas mãos de Deus e Ele tem o melhor para nós. Meu irmão, eu só tenho gratidão por você ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo tão especial. Espero que você tenha gostado para poder voltar, né, meu? Com certeza. Olha, pastor, eu quero agradecer pelo convite. Vocês, para nós, é um casal referência. Tá? Obrigado. Pastor Lécio, eu vou dizer uma coisa. A política nos presenteia. Ela me presenteou o senhor, porque eu conheci o senhor na política. Olha só. Então, eu vou falar para o senhor, a política não é tudo ruim. Tem as coisas boas também. Então, e hoje estar aqui no seu podcast, para mim é um prazer. Eu que agradeço pelo convite. Já tive o prazer de vir à sua igreja. É uma honra. O senhor, é que eu digo para o senhor, quantas pessoas têm conexões e as pessoas têm um nível de espiritualidade que a gente chama, né, o céu para a parte terrena. Pastor Lécio, eu só ouço falar bem do senhor e da sua esposa. Então acho que isso é uma completude. Amém. Isso é muito bacana. É sinal que nós estamos no caminho certo. Então que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que o senhor continue transformando vidas, transformando pessoas através da sua inteligência, a senhora também. E é um prazer enorme estar com o senhor. Quantas vezes eu convidar, Jesus vai estar. Obrigado, querido. Muito obrigado. Eu agradeço. Bom, minha gente, com o apoio aqui do André, do Thomas, do Renato, Felipe, o Breno também, que faz parte da nossa equipe, e a assessoria do Jesus, nós terminamos aqui esse nosso podcast de hoje. Mas a gente volta semana que vem com mais uma entrevista muito especial. Tenho certeza que será extremamente rico para você. Comente aí, participe e inscreva-se no nosso canal, porque é importante que você esteja inscrito, para que a gente também consiga melhor engajar aí a nossa audiência, tá bom? Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.